Escorpião, há noites em que o silêncio parece mais pesado do que o normal, não é? Como se o ar ao seu redor estivesse tentando dizer alguma coisa, como se houvesse uma presença invisível observando cada passo seu, esperando o momento certo para revelar algo que você ainda não consegue entender. Talvez nos últimos dias você tenha sentido isso. Aquela sensação estranha ao acordar, como se tivesse sonhado com algo importante, mas ao abrir os olhos, só estasse um vazio, uma lembrança incompleta, um nome, um rosto, uma energia. Talvez o mesmo sonho esteja voltando. Talvez uma pessoa apareça repetidamente nele. Talvez você esteja vendo números iguais. 11h11, 3h33, 22:22, ou encontrando sinais que parecem pequenos demais para serem coincidência, mas fortes demais para serem ignorados. E no fundo, você sabe, você sente. Escorpião, você sempre sentiu antes de acontecer. Sua intuição não grita, ela sussurra. E quando ela sussurra desse jeito, é porque algo realmente importante está se aproximando. Presta atenção. Quem entrou na sua mente sem aviso? Quem você tentou esquecer, mas continua voltando de alguma forma? Quem desapareceu, mas a energia ainda permanece? Há uma porta espiritual se abrindo diante de você. Não é uma porta comum, é um portal. Um daqueles momentos raros da vida em que o universo para tudo, apenas para te obrigar a olhar, porque há algo que você vinha evitando. Uma verdade, uma decisão, uma pessoa, ou talvez uma versão sua que já não aceita mais viver da mesma forma. Você percebe como certas coisas começaram a desmoronar ao mesmo tempo, conversas estranhas, silêncios suspeitos, pessoas se afastando sem explicação, mudanças repentinas, como se a vida estivesse reorganizando tudo à força. E talvez esteja. Porque quando Deus quer falar com o Escorpião, Ele não envia apenas palavras. Ele envia sinais. Ele move pessoas. Ele fecha portas. Ele cria desconforto. Ele tira a paz temporariamente para impedir que você permaneça onde sua alma já não pertence. Isso não é castigo, é direção. Mas há algo que você ainda não percebeu. Nem tudo que saiu da sua vida foi perda. Nem todo silêncio foi rejeição. Nem toda distância foi abandono. Às vezes, foi proteção. Às vezes, o que parecia um fim era apenas o universo afastando aquilo que bloqueava o seu caminho. E isso dói, porque Escorpião sente profundamente. Você não esquece fácil. Você não se desprende rápido. Quando ama, ama inteiro. Quando se decepciona, carrega marcas invisíveis que ninguém vê. Mas justamente aí está o sinal. Porque existe alguém ligado à sua energia neste momento. Alguém pensando em você. Alguém tentando entender porque perdeu o seu brilho. Alguém que achou que poderia sair da sua vida e seguir normalmente, mas descobriu tarde demais que certas conexões não se apagam. Você já sentiu isso? Aquela sensação repentina, do nada, como se alguém tivesse invadido seu pensamento. Como se uma lembrança surgisse sem explicação. Como se o peito apertasse por alguns segundos e depois tudo ficasse estranho. Isso não é imaginação. Energia reconhece energia. E quando duas almas criam um laço verdadeiro, mesmo no silêncio, elas continuam se chamando. Talvez você esteja lutando contra isso, tentando racionalizar, tentando ignorar, tentando convencer a si mesmo de que já passou. Mas Escorpião, se ainda mexe com você, é porque ainda existe algo não resolvido. Não necessariamente amor. Às vezes é karma. Às vezes é uma lição. Às vezes é um ciclo que precisa ser encerrado da forma certa. E Deus está permitindo que isso volte à sua frente, não para te prender ao passado, mas para te mostrar o que você ainda precisa ver. Olhe ao redor. Quem mudou de comportamento? Quem começou a observar mais? Quem se afastou em silêncio, mas continua presente de forma invisível? Existe uma sombra perto dessa história. Uma energia confusa. Talvez inveja. Talvez arrependimento. Talvez alguém que nunca suportou ver sua força, sua capacidade de renascer, sua luz mesmo nos dias escuros. Porque sim, há pessoas que observam em silêncio. Pessoas que sorriem perto, mas competem por dentro. Pessoas que não querem necessariamente o que você tem. Querem apenas que você não tenha. E isso muda tudo. Porque nem todo atraso foi azar. Nem todo bloqueio foi falha sua.
Algumas batalhas eram energéticas. Algumas portas não abriram porque havia olhos demais sobre seus planos. Algumas conexões quebraram porque sua alma precisava ser protegida antes da próxima fase. Presta atenção nisso. Você não está atrasado. Você está sendo preparado. Existe uma diferença enorme entre demora e alinhamento. E o seu tempo está chegando. Mas antes, há uma última verdade que precisa ser revelada. Algo que você ainda não viu. Algo que está mais perto do que imagina. Uma mensagem, um retorno, uma confissão. Ou talvez um adeus definitivo que abrirá espaço para tudo aquilo que realmente pertence a você. E quando isso acontecer, você vai entender porque nada foi por acaso. Porque Deus já estava falando com você muito antes de você perceber. E o próximo sinal, Escorpião, vai ser impossível ignorar. Escorpião, agora respire fundo, porque o que vem a seguir não é apenas uma coincidência, é uma confirmação. Aquilo que você sentiu, aquela inquietação no peito, aquela sensação de que algo estava fora do lugar, era real. Havia uma energia tentando alcançar você. E não era apenas saudade, era mais profundo. Era alguém pensando em você com intensidade suficiente para atravessar o silêncio. Alguém que tentou seguir em frente, mas não conseguiu. Alguém que percebeu tarde demais o valor da sua presença. Presta atenção. Essa pessoa não aparece por acaso na sua mente. Ela surge quando a energia dela toca a sua. Às vezes durante a madrugada. Às vezes no momento mais improvável do dia. Você está trabalhando e de repente lembra. Você está em silêncio e sente. Você está seguindo sua vida e algo puxa sua alma para trás por alguns segundos. Isso acontece porque existe um fio invisível, uma conexão que ainda não foi totalmente cortada. Mas aqui vem o primeiro twist. A pessoa que mais pensa em você talvez não seja aquela que você imagina. Não é necessariamente quem demonstrava mais. Não é quem falava mais alto. Muitas vezes é justamente quem foi embora em silêncio, quem fingiu frieza, quem escolheu o orgulho em vez da verdade. Essa pessoa carrega arrependimento. E o mais estranho, ela observa você mais do que você imagina. Pode ser pelas redes sociais, pode ser através de amigos em comum, pode ser apenas energeticamente, porque quando alguém marca sua alma, a distância física perde força. Mas há algo escondido. Essa pessoa não está sozinha nessa energia. Existe outra presença, alguém ao redor dela ou ao redor de você, carregando inveja, confusão e interferência. Uma energia pesada. Alguém que nunca quis ver essa conexão florescer. Talvez uma amizade falsa. Talvez alguém da família. Talvez uma pessoa que sorria perto demais. Porque nem toda inveja vem do ódio. Às vezes vem da admiração mal resolvida. Às vezes vem de quem queria ser você, ou de quem queria ocupar o lugar que era seu. E isso ainda não é a parte mais importante. Porque essa energia negativa criou atrasos, criou mal-entendidos, criou afastamentos que pareciam definitivos, palavras não ditas, mensagens não enviadas, silêncios que pareciam abandono, mas eram apenas confusão espiritual. Você lembra daquela situação que terminou de forma estranha, sem explicação clara, sem fechamento, como se algo tivesse ficado suspenso no ar. Não foi só impressão. Havia uma porta tentando se fechar, mas ela nunca se fechou completamente. Ela ficou entreaberta, e agora ela está começando a abrir de novo. Talvez através de uma mensagem inesperada, talvez através de um reencontro improvável, talvez através de alguém perguntando sobre você. O karma está girando, e quando ele gira, ninguém escapa da verdade. Aqui vem o segundo twist. A pessoa que você acreditava ter sido sua maior decepção pode ser justamente aquela que mais se arrepende hoje. Sim, aquela que parecia indiferente, aquela que agiu como se não se importasse, aquela que fez você acreditar que tudo tinha acabado. Por dentro, essa pessoa ainda revisita sua ausência. Porque perder Escorpião não é algo simples. Sua energia não é esquecida. Sua intensidade não é substituída. Seu silêncio assombra. E enquanto isso, você mudou. Você ficou mais forte, mais seletivo, mais silencioso. Você aprendeu a não implorar presença. Aprendeu que paz vale mais do que insistência. E exatamente por isso,
Agora sua energia está mais poderosa. Você se tornou difícil de alcançar. E isso atrai ainda mais quem não conseguiu te esquecer. Mas cuidado, nem todo retorno significa destino. Alguns retornos são apenas testes. O universo não envia certas pessoas de volta para recomeçar. Às vezes envia apenas para confirmar que você finalmente aprendeu a lição. Isso muda tudo, porque talvez o sinal não seja sobre voltar. Talvez seja sobre escolher diferente. Talvez seja sobre olhar para alguém e perceber que você já não sente da mesma forma. Talvez seja sobre fechar uma porta com paz para que outra, muito maior, possa se abrir. Existe uma oportunidade enorme se aproximando, mas ela exige clareza, exige coragem, exige que você pare de alimentar aquilo que já drenou energia demais da sua vida. Presta atenção em quem aparece agora. Presta atenção em quem reaparece. Presta atenção em quem começa a agir estranho quando você finalmente decide seguir em frente. Porque isso revela tudo. Há alguém observando. Há alguém arrependido. Há alguém torcendo em silêncio. E há também alguém tentando impedir sua próxima fase. Mas Deus não mostra isso para te assustar. Mostra para te preparar. Porque você está prestes a atravessar uma nova porta. Uma porta que envolve amor, mas também propósito. Uma porta que pode mudar seu caminho financeiro, emocional e espiritual. Só que antes disso, existe um segredo que ainda não foi dito. Uma verdade que vai surgir de forma inesperada. E quando ela aparecer, você vai perceber que nada, absolutamente nada, aconteceu por acaso. Escorpião, chegou o momento de ouvir a verdade que sua alma já suspeitava há muito tempo. Tudo isso, os sonhos repetidos, a inquietação, os sinais estranhos, os encontros improváveis, os silêncios pesados, nunca foram apenas sobre outra pessoa. E isso muda tudo, porque o verdadeiro chamado não era apenas sobre alguém voltando. Era sobre você voltando para si mesmo. Presta atenção. Durante muito tempo, você tentou salvar situações que já estavam quebradas. Tentou entender pessoas que nunca tiveram coragem de se explicar. Tentou carregar relações sozinho. Tentou permanecer em lugares onde sua energia já estava gritando para sair. E Deus viu isso. O universo viu isso. Seu anjo viu isso. Por isso os sinais começaram. Não para te confundir, mas para te despertar. Porque havia uma versão sua adormecida. Uma versão mais forte, mais consciente, mais perigosa para tudo aquilo que tentava te limitar. Escorpião, você não nasceu para viver pela metade. Você nasceu para transformação, para morte e renascimento, para atravessar o fogo e sair mais poderoso. Enquanto outros signos fogem da escuridão, você aprende dentro dela. Enquanto muitos desistem no caos, você encontra sua verdadeira identidade ali. E essa é a grande revelação. O que parecia uma perda era libertação. O que parecia rejeição era redirecionamento. O que parecia atraso era proteção divina. A pessoa que saiu precisava sair. A porta que se fechou precisava fechar. A dor que ficou precisava ensinar. Nada foi punição, foi preparação. Mas há algo escondido que você precisa saber agora. Nos próximos 3 dias, haverá um sinal claro. Sim, uma confirmação real. Pode ser uma mensagem inesperada. Um nome surgindo de novo. Um sonho extremamente vívido. Um encontro improvável. Uma frase que parece comum para qualquer pessoa, mas que para você será impossível ignorar. Quando isso acontecer, não duvide, não racionalize demais. Sinta, porque será a resposta. Será o universo dizendo, sim, você estava certo. E talvez nesse momento você perceba algo ainda maior, que aquela pessoa que parecia tão importante era apenas a ponte, não o destino. A ponte para sua cura. A ponte para seu despertar. A ponte para você finalmente entender o próprio valor. Porque o verdadeiro amor, Escorpião, nunca exige que você se abandone. Nunca pede que você diminua sua luz. Nunca transforma paz em ansiedade constante. O que era seu encontrará você sem guerra, sem perseguição, sem destruição. E aqui está o último twist. A bênção que está chegando pode não ter o rosto que você esperava. Pode não vir da pessoa que você imaginou. Pode vir de uma nova oportunidade, de uma proposta inesperada,
de alguém novo, de um caminho profissional, de uma mudança que parecia assustadora, mas que será o início da sua abundância, porque sua energia está mudando. E quando o escorpião muda por dentro, o mundo ao redor é obrigado a responder. Você vai perceber isso. Pessoas antigas tentando voltar, situações se resolvendo sozinhas, portas abrindo onde antes só havia amor, dinheiro começando a circular, sua intuição fica... Volta mais impossível de ser derrubado. Nunca se esqueça disso. Você não perdeu tempo. Você não chegou tarde. Você não foi esquecido. Você estava sendo preparado para algo maior. Presta atenção. Se hoje tudo parece confuso, é porque a transformação ainda está acontecendo. A borboleta também pensa que está morrendo antes de descobrir que está nascendo. E você está exatamente nesse ponto, entre o fim e o recomeço, entre a dor e a promessa, entre o velho eu e a sua verdadeira força. Nada pode te parar, nem inveja, nem passado, nem medo, nem ausência, nem traição, nada, porque aquilo que Deus separou para você, ninguém consegue bloquear. Aquilo que o universo escreveu no seu caminho, ninguém consegue apagar. E se alguém saiu, foi porque não tinha permissão para permanecer na próxima fase da sua vida. Aceite isso. Confie nisso, honre isso. Você não precisa correr atrás. Você precisa apenas continuar, com dignidade, com silêncio, com verdade, porque o que é seu já está em movimento. E muito em breve, você vai olhar para trás e agradecer por tudo que não aconteceu. Vai entender porque aquela resposta não veio, porque aquele amor não ficou, porque aquele plano falhou. Tudo estava te empurrando para aqui, para este momento, para este despertar. Escorpião, você não foi esquecido. Você foi escolhido. O universo te escolheu.